Fazer uma oração pelos irmãos, por nós. Pai de amor, obrigado por esse tempo. Senhor, dá-nos espírito de revelação para que a Tua palavra entre, fique, permaneça, seja inscrita nos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais, precisamos de mais. Queremos, ó Deus, conhecer, queremos viver a Tua palavra, por isso, Senhor, marca esse dia nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui podem dizer que o Senhor, você falando, é a minha força? Quantos podem dizer isso? Vamos ver então a vida de Ezequias, algumas coisas importantes, ou alguns princípios, que quem tem o Senhor como a sua força, vive. Para que os irmãos possam ter clareza, se verdadeiramente Deus é a sua força. Porque nós falamos, mas às vezes não temos ideia do que significa isso. Olha como que foi a vida de Ezequias. Ezequias era filho de Acaz. Acaz foi rei em Israel e Ezequias foi o rei, depois de Acaz. Acaz morreu, o pai morreu, o filho assumiu o rei. Mas Ezequias viveu dentro de um contexto bem diferente daquilo que era o próprio nome dele. O pai dele, Acaz, foi alguém que está em 2 Reis 16, você vai ver a história de Acaz. Não precisa ler, eu vou te contar a história, a gente ganha tempo. E Acaz era um rei que não serviu a Deus completamente. Acaz foi um rei que se misturou com o mundo e vivia fora do propósito de Deus. E naquele tempo, o Império Assírio estava se fortalecendo, ou talvez estava aí no seu apogeu, e acabou que, em algumas guerras com Acaz, eles acabaram prevalecendo. Então, o rei de Damasco, que estava ligado ao Império Assírio, acabou vencendo Acaz em algumas guerras, e Acaz, que era um descendente de Davi, que era o rei que Deus colocou para que pudesse liderar o povo na direção do Senhor e dentro do propósito de Deus, ao ser vencido pelo rei de Damasco, ele, ao invés de ajustar a sua vida e de fazer uma avaliação, por que é que ele perdeu a guerra, ele fez a avaliação, mas ele chegou a uma conclusão terrível. Acaz chegou à conclusão que ele perdeu a guerra porque o Deus que ele servia, que é o Senhor, não era mais poderoso que o Deus que o rei de Damasco servia. E ele foi para Damasco, chegou lá, viu um altar que o rei de Damasco servia aos seus deuses, copiou tudo e mandou fazer um em Israel. Mandou fazer um em Judá, lá no templo. Então ele pegou o altar de Deus lá do holocausto e o tirou. E colocou ali algo que era igual ao altar que o rei da Síria tinha para os seus deuses. E Ezequias viveu dentro desse contexto. Ele era filho desse Acaz e vendo tudo isso. Então eu diria assim, Ezequias tinha uma herança maldita, né? Essa palavra está muito em voga hoje aí na política, mas ele tinha uma herança maldita. Ele não tinha um referencial, e o referencial que foi deixado para a vida dele é de um homem que, ao invés de ajustar a sua vida aos preceitos de Deus, ele copiava as coisas do mundo. Irmãos, deixa eu fazer um parêntese aqui. Sabe, é terrível quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, que ao olhar para o mundo e ver como o mundo trabalha, como o mundo funciona, quer trazer isso para dentro da sua casa. Às vezes as coisas não vão acontecendo muito bem na sua vida, ou pelo menos não vão como você imagina que deveria estar acontecendo, e você, ao invés de ajustar a sua vida aos preceitos de Deus, você ajusta a sua vida aos preceitos do mundo. Então você conduz a sua família como o mundo conduz, você conduz a sua vida profissional como o mundo conduz, você conduz a sua empresa como o mundo conduz. Porque você vê a empresa de uma pessoa que não serve a Deus prosperando, você fala, então essa forma que eu estou fazendo está errada, eu vou copiar como aquele empresário faz e assim eu vou ter êxito. Eu quero falar para você, nunca acontece isso na vida cristã, nunca faça isso, não ensine isso e nem pratique isso. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que diz que Jesus é Senhor sobre a sua vida, existe uma forma própria de conduzir todas as coisas.
É pelos princípios da palavra de Deus. Aí alguém fala, mas acontece que eu estou vendo alguém prosperar lá. É evidente, o Deus desse mundo o prospera. Agora, se você quer se aliar ao mesmo Deus, então faça a mesma coisa. Mas se você não quer nada com o Deus desse mundo, com o diabo, então você tem que se aliar às coisas de Deus, é a forma de Deus. Tem muitas pessoas que se convertem, depois que convertem, tem muitas dificuldades, por exemplo, financeira. Por quê? Passaram anos ganhando coisas com um princípio errado. Acumulou coisas debaixo de um princípio errado. Agora que se converteu, Deus quer mudanças, e Deus vai fazer mudanças. E aquilo que o diabo deu, ele leva embora. Agora você precisa construir as coisas em cima da palavra de Deus. Porque essas são sólidas e o diabo nunca vai tocar. Às vezes você, como é o caso, tinha uma empresa que ela prosperava muito, mas fazia coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. E agora você não faz mais e você começa a perder coisas. E aí, o que fazer? Ajuste mais ainda a palavra de Deus. Essa deve ser a atitude, e não o contrário. Acas, o que ele fazia? Então ele tinha a empresa dele, vamos trazer isso para o nosso tempo hoje, né? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Então ele tinha a empresa dele, e aí numa concorrência ele perdeu para uma outra empresa. Ao invés dele vir para Deus orar, buscar a Deus, saber para que é que isso está acontecendo e ajustar a empresa dele mais ainda aos princípios de Deus, ele foi lá na concorrência. Falei, o que você fez? Como que você faz? Não, é o seguinte, apareceu um cara aqui que faz um trabalho de macumba que amarra tudo. Eu fui lá e ele fez um trabalho e a minha empresa vai bem. Aí o cristão vai lá e fala, então eu vou fazer a mesma coisa. É isso que Acas fez. É isso que ele fazia. Então a palavra de Deus diz como você deve educar os seus filhos. Aí vem alguém que não tem o conhecimento de Deus e fala, não se educa filhos assim, se educa assim. E aí você troca. Você passa a cuidar dos seus filhos como essa pessoa diz e não como a Bíblia diz. Depois de 20 anos você vai ver o resultado. Só que aí às vezes é tarde. Acas fazia isso, ele substituía aquilo que Deus disse para ele fazer por aquilo que o mundo fazia, por aquilo que os outros reinos faziam. E aí acabou que ele perdeu a guerra, e não só perdeu a guerra, ele morreu. Então, Ezequias nasceu debaixo dessa influência. Ele viveu com um referencial que não era referencial. Ele viveu com um homem que ele devia fazer exatamente o contrário daquilo. Só que esse homem era o pai dele. E era o rei. E aí o que Ezequias fez quando o pai morreu? Sabe, às vezes nós viemos para a casa do Senhor, viemos por corpo de Cristo, recebemos uma influência que não deveria recebermos, mas aconteceu fazer o quê? E às vezes nós ficamos chorando isso toda a vida. Às vezes nós ficamos relembrando disso toda a vida. Porque aconteceu isso comigo quando eu tinha 2 anos, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15. Porque eu não tive um referencial. Porque ninguém me ensinou. Porque ninguém me orientou. Porque eu não sabia e fiz isso. E passa a vida toda chorando sobre isso. Ezequias podia ter começado a vida dele, o reino dele, dessa forma. Ele poderia ter chamado o povo e ter falado, olha, é o seguinte, o meu pai foi um homem péssimo. Eu não tive um referencial, então não sei nem reinar, não sei nem o que fazer. Vocês vão ter que me aguentar dessa forma. Mas nós vamos ver qual foi a primeira atitude de Ezequias assim que ele assumiu o reino. Então veja, ainda que você não tenha tido um referencial, ainda que você não tenha tido boas experiências, ainda que muitas coisas ruins aconteceram na sua vida, mas quando você assume o reino, ou quando você tem a oportunidade de se posicionar, não deixe que essas experiências conduzam a sua vida, mas paute-se pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. A primeira coisa que Ezequias fez, vamos ler essa passagem, a vida de Ezequias, ela é contada em 2 livros, em 2 Reis e 2 Crônicas. Então nós vamos ler um pouco em Crônicas, um pouco em Reis, que as duas passagens se completam. Abre em 2 Crônicas. Então eu quero que você ouça o que eu estou compartilhando com você, como se fosse a sua própria vida. Porque se o Senhor é a sua força, então você é como Ezequias. Então não vamos ter só o nome de Ezequias, mas vamos ter o posicionamento de Ezequias. Porque é a vida de Ezequias que define o nome dele. É o estilo de vida que ele viveu que define o seu nome. Então,
o estilo de vida que você vive é que vai definir que verdadeiramente o Senhor é sua força ou não. Então, primeira coisa, ainda que Ezequias não teve um grande referencial, mas a confiança dele sempre foi no Senhor e ele viveu isso. Ele não deixou que a falta de um referencial mudasse sua vida e nós vamos ver isso. Então aqui, em 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1, olha o que a palavra de Deus diz. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, olha, é muito ruim quando a gente lê um versículo na Bíblia, como está escrito aqui sobre Ezequias. Ele andou no caminho de seu pai, mas Davi, não Acás. Ou seja, segundo a Bíblia, Acás foi riscado da genealogia de Ezequias porque não fazia a vontade de Deus. Sabe, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não aceite acontecer isso na sua vida. Já quando fala sobre Davi, o seu pai Davi, porque significa que Ezequias caminhou no mesmo caminho que Davi caminhou. Ele andou pelos mesmos princípios. Por isso que o pai dele, gerações, 300, 400 anos antes, Davi. Mas o que é que Ezequias fez? No primeiro ano, no primeiro mês, ele já tomou uma atitude. Ou seja, assim que assumiu o reino, ele verdadeiramente assumiu. Então Ezequias, para que você viva uma vida como a de Ezequias, para que você viva uma vida que verdadeiramente defina que o Senhor é a sua força, quando você assumir algo, assuma verdadeiramente. Não assuma algo e passe a responsabilidade para alguém. Não viva a sua família, você é homem, como se você não fosse o líder. Não viva a sua vida profissional como se outros fossem quem a conduzisse. Não viva a sua santidade, o seu relacionamento sentimental como se dependesse do outro e não de você. Ezequias assumiu e ele poderia ter tudo a seu favor, falando que ele não deveria tomar certas atitudes. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia ele já tomou atitudes completamente diferentes do que o que vinha até então. Sabe, se você é um líder de célula, se você é um discipulador, não espere as coisas acontecer, mas se posicione, porque quando você foi ungido àquela função, espera-se que você se posicione da forma correta. Acás, que foi o pai de Ezequias, se posicionou completamente diferente. Aliás, ele nem foi enterrado entre os reis, tal era abominável as atitudes que ele tinha. Mas Ezequias, assim que assumiu, ele sabia, eu sou um homem de Deus, a minha força é o Senhor, então as coisas serão diferentes a partir de agora. Ele assumiu e assumiu verdadeiramente. Aqueles que o Senhor é a sua força, têm posicionamento. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus restaurar o templo, está falando da sua comunhão com Deus, está falando do seu relacionamento com Deus, está falando da sua vida com Deus. O templo hoje não é mais um prédio. O templo hoje somos nós carregamos a poderosa e doce presença do Senhor. Amém? Então o templo, quando está falando de restaurar o templo, está falando de nós. Está falando de quê? De restaurar preceitos. Está falando de restaurar comportamentos. Está falando de restaurar atitudes. Está falando de ter posicionamentos. Então Ezequias fez isso. Ele tinha uma vida com Deus e iria vivê-la intensamente. Ele não tinha só o nome de cristão. Ele não tinha só um desejo de servir a Deus. Ele tinha o desejo e agora, como rei, Deus colocou o rei para conduzir o povo. Ele tinha uma função e ele iria fazê-lo segundo a palavra de Deus. Ele não ia aceitar alguma coisa fora disso. Ele não ia aceitar a mistura. Então ele restaurou o templo. Ou seja, a vida dele com Deus foi completamente restaurada. Ele abriu mão dos princípios pelos quais o pai andava, pelos quais o pai ensinou aquele povo e falou, não é assim. A Bíblia diz diferente. Eu não vou viver dessa forma. A minha prioridade não vai ser essa, vai ser outra. Agora volta lá para o texto de 2 Reis. 2 Reis, porque nós vamos ler no outro para nós irmos. 2 Reis 18, capítulo 18, 2 Reis, deixa marcado lá em 2 Crônicas 29. Nós vamos ler num e no outro. Então vamos ler
Novamente, a mesma coisa, mas com um detalhe a mais. Capítulo 18, de 2 Reis. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então o que Ezequias fez? Ele restaurou o templo e ele destruiu a Neustã. Neustã, não sei se os irmãos lembram, mas quando o povo ainda andava pelo deserto e eles tentaram a Deus e eles não queriam se enquadrar dentro dos preceitos de Deus. E era um povo murmurador. Deus os abençoava, Deus os guardava lá no meio daquele deserto. E ainda assim eles reclamavam de Deus. Então, numa dessas reclamações, numa dessas murmurações, Deus enviou um monte de serpentes. E o povo começou a morrer porque as serpentes estavam picando o povo. E aí o povo se arrependeu do que estava fazendo, vieram até Moisés e Moisés consultou a Deus e Deus falou assim para Moisés: faz o seguinte, faça uma serpente de bronze e coloque. Todo aquele que for picado por uma serpente, que olhar para essa serpente, será curado. E aí Moisés fez isso, espalhou essas serpentes no meio do deserto ali, e as pessoas, ao serem picadas pelas víboras, olhavam para a serpente e elas ficavam curadas e não morriam. Só que isso, Deus deu uma orientação específica para um momento específico na vida daquele povo. Só que depois eles guardaram as serpentes e passaram a endeusar a serpente e a prestar culto à serpente, como se a serpente fosse Deus, como se aquilo ali fosse uma nova doutrina da parte de Deus. Só que o que Deus disse foi para aquele momento, naquela situação, naquele contexto. Para que o povo pudesse ver o que é que eles tinham feito, Deus mandou colocar uma serpente. E a serpente, todo mundo sabe que na Bíblia aponta para o diabo. Então, eu não vou entrar agora, porque não é o estudo agora, se eu falar alguma coisa pode ficar inacabado. Então, depois um dia a gente vê sobre essa questão, por que é que tinha que olhar para a serpente. Mas o fato é que eles guardaram o símbolo. E continuaram. E essa serpente estava dentro do templo. E Ezequias sabia que isso era um absurdo. Porque a Neustã só servia para aquele momento, para aquele contexto, de anos atrás, de séculos atrás. Não era para a pessoa carregar aquilo. A fé tinha que ser em Deus e não na serpente. Naquele dia Deus mandou colocar a serpente, mas Deus mandou. Então olhava, era curado porque Deus mandou. Mas depois isso se tornou algo maligno. Às vezes, em um determinado dia, você estava ali orando e Deus mandou você falar, se você... para gerar fé no seu coração, Deus falou, olha, se você for em tal lugar e tomar um copo daquela água, você vai ficar curado. Deus falou. Aí você foi e fez aquilo. Tomou água, mas aquilo foi algo de fé e foi Deus quem mandou. Você vai lá, toma água e fica curado. Ótimo. Deus mandou. Não tem nenhum problema fazer isso. Mas quando é que se torna Neustã? É quando agora você engarrafa as águas desse lugar e carrega elas com você. Se tiver doente, você toma água ou manda alguém tomar. Fala, toma aqui que é batata. Tomou, curou. Isso aconteceu comigo. É fato que aconteceu com você. Mas acontece que agora você já... aquilo que aconteceu virou uma Neustã. Ela agora é o Deus na sua vida. Você está prestando conta à água, não mais a Deus. Então, se Deus mandou você fazer algo específico, isso serve para aquele momento, para aquele contexto. Isso não pode substituir Deus na sua vida. Então, se você um dia, por exemplo, tem na Bíblia que os aventais, os lenços de Paulo curavam pessoas. Mas naquele momento, dentro daquele contexto, vê se a Bíblia manda agora Paulo ficar fazendo uma fábrica de lenços e distribuir para as pessoas, porque agora tem que carregar o lenço de Paulo para todo lado para curar os outros. Isso não existe. Existiu naquele momento. Então, a sombra de Pedro, num determinado momento, curava pessoas. Ele passava, enquanto ele ia passando, as pessoas ficavam de um lado para que a sombra dele pudesse passar sobre as pessoas. Enquanto a sombra passava, as pessoas eram curadas. Isso era aquele momento, aquele contexto que a igreja vivia.
Agora, por aí, agora, então vamos fazer o seguinte, já que está escrito isso na Bíblia, põe experiência, então põe uma luz aqui, sobre mim a imagem vai ficar aqui. Eu vou andar e a sombra vai curar? Não! Mas se alguém crê nisso, ensinar isso, está ensinando uma Neustan. Se alguém hoje, se Deus, sei lá, numa experiência, algum dia, ele pegou e falou para você, olha, pega um pouco de sal grosso, põe ali. Aí você vai lá e põe, fala assim, agora vai acontecer isso. Aí acontece, eles falam, foi Deus que mandou fazer. Mas a partir daí, agora você pega sal grosso e compra 10 toneladas de sal grosso e você distribui tudo e vai acompanhar isso, porque acha que isso agora vai salvar a sua vida e vai curar e vai expulsar demônio. Isso é Neustan. Você não pode aceitar isso. Ezequias destruiu a Neustan. Falou, olha, para com isso, vocês estão fazendo algo errado. Essa serpente não tem poder algum. Poder tem Deus. Deus mandou fazer a serpente lá naquele tempo, mas agora acabou. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos construir e edificar Neustans nas nossas vidas. E qual é o grande problema da Neustan? É que tira você do foco de Deus. Tira você da fé em Deus. Tira você de uma vida santa diante de Deus. Porque a sua fé agora está em coisas. A sua fé agora está em momentos. Está em circunstâncias. Em coisas que você vai se cercar. Porque se você crê que se aquilo acontecer ali, Deus vai fazer. Você não tem mais fé em Deus. Aquela coisa não existe, Deus está ali. Mas você não crê que Deus vai fazer porque aquilo está fora. O que Ezequias fez? Destruiu a Neustan. O que Ezequias fez mais? Ele restaurou o templo, destruiu a Neustan e... Não sei se os irmãos conhecem bem a história, mas depois de Salomão, Roboão, filho dele, quando assumiu o reino, eles tiveram um problema com o reino. E se dividiu o reino de Israel. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. Então, o chamado reino de Israel, o reino de Judá. O de Judá são duas tribos, que era Judá e Benjamim, que Deus disse que iria preservar por amor a Davi. E as outras 10 tribos, então, criaram uma outra dinastia para que reinasse. Então, desde então, o reino de Israel ficou dividido em dois. Israel, que era o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul. Israel sempre teve praticamente quase todos os seus reis malignos, reis que não andavam no caminho de Davi. E Judá, uma boa parte dos seus reis, sempre seguiu o caminho de Davi, com muitas exceções, como Acás. E aí, quando Ezequias assumiu o reino, Israel já tinha sido destruído. O reino do norte já tinha sido destruído pelo Império Assírio. Já estava destruído. Samaria, que era a capital do reino, já tinha sido destruída. E Ezequias, quando assumiu o reino de Judá, ele não se importou com os limites do reino dele, ou da casa dele. O que ele fez? Ele restaurou o templo, destruiu a Neustan e mandou que chamasse todos os judeus, independente se eram do reino do norte ou do reino do sul. Ele mandou mensageiros a chamar todo aquele povo e falar, olha, vocês já foram destruídos porque vocês estavam fora do caminho de Deus. O meu pai, Acás, estava quase destruindo Judá porque estava fora do caminho de Deus. Mas eu tomei a decisão de servir a Deus. E eu estou chamando vocês que querem também servir a Deus a vir a Jerusalém. Nós vamos fazer uma grande festa em Jerusalém. Nós vamos restabelecer o culto a Deus. Eu restaurei o templo e agora estou esperando vocês virem. Então, Ezequias era um homem, porque o Senhor era a força dele, que ele vivia não só em função de si mesmo, não só em função do seu próprio reino, não só em função daquilo que traria consequência direta a ele, mas ele estava preocupado com o reino de Deus. Então não importava que os mensageiros dele tivessem que ir em outro país. E foram. E mais, quando chegaram lá, muitos ridicularizaram os seus mensageiros. Muitos falavam, quem que é esse Ezequias? O que ele quer? Ele quer aparecer. Muitos, a maioria fez isso, mas muitos outros ouviram a palavra de Ezequias e foram para Jerusalém realmente serem restaurados no seu relacionamento com Deus. Então, aqueles que vivem o Senhor é a minha força, ele não está preocupado só com ele. Não é aquele homem que preocupa só com a sua esposa, com seus filhos. Ele preocupa com as pessoas que estão fora também.
Ele leva a palavra de Deus não só ali onde ele tem a responsabilidade direta, mas ele se preocupa em sempre estar se posicionando com todas as pessoas, não importam que sejam parentes, não importam que sejam vizinhos, não importam que sejam pessoas até estranhas, mas aquele que o Senhor é a sua força, ele vive de tal forma que ele é um irradiador da palavra de Deus. Ele não fica com a palavra de Deus só para si. Ezequias levou a palavra de Deus para todas aquelas pessoas. Uns gostaram, outros não. Mas que importa? Ele estava preocupado com o reino de Deus.